Olá, bom dia, graça e paz. Vamos ao nosso estudo de hoje, nosso momento de comunhão com Deus, no estudo de Sua Palavra, projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. Capítulo a capítulo, vamos aprendendo lições profundas e especiais que a Palavra de Deus nos traz a cada capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 de Gênesis e o tema dentro do capítulo de hoje, Jacó recebe a bênção de Isaac. Gênesis 27 traz um episódio crucial na narrativa bíblica, centrado nas ações de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Este capítulo apresenta um evento que molda significativamente o destino da descendência de Abraão, destacando engano, manipulações e as consequências. Um capítulo muito importante que nos traz este enredo, este contexto dentro da família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Este capítulo narra um triste episódio na história da família escolhida. Esaú é o único caráter que provoca simpatia geral, aqui neste caso. Isaac parece ter se afundado numa senilidade precoce. Chega a ser difícil acreditar que aquele que carregou a lenha para o holocausto lá no Monte Moriá, junto com seu pai Abraão, e havia se submetido de forma tão absoluta à vontade divina, viesse agora a tornar-se tão forte sem sua lista. Para ele só importava a satisfação dos sentidos. Talvez isso fosse devido à sua prosperidade e à vida tranquila que levava. Afinal de contas, é melhor ter uma vida intensa, com sua difícil escalada, do que descansar na indolência do vale. O direito de primogenitura já havia sido prometido a Jacó. Deus já havia informado tanto Rebeca quanto Isaac. E ele não precisaria buscá-la por meio de fraude. E Rebeca também agiu erradamente ao enganar o marido, mostrar parcialidade em relação aos filhos e agir indignamente. Quem poderia esperar que de uma família assim Deus iria levantar os líderes religiosos do mundo? Então vamos ao versículo 1 e o comentário. Neste tempo, nesta ocasião, Isaac contava já com 137 anos de idade. Já era bem idoso, estava cego e deve ter admitido que a morte lhe estava próxima, embora na realidade ainda viveria até os 180 anos. E aí a gente vê realmente a incapacidade humana de prever, o futuro, de prever até mesmo quando vai morrer. Quantas pessoas pensam que vai morrer logo, E as coisas mudam e a pessoa vive muito tempo ainda. Assim foi com Isaac. Uma vez que seu meio-irmão, Ismael, 14 anos mais velho, havia morrido com 137 anos. As debilidades da idade avançada podem ter sugerido a ideia de que sua própria morte estava próxima. Então ele viu Ismael morrendo,
Com 137 anos, ele achou, está chegando a minha hora, né? Verso 4 traz-nos, então, o pedido de Isaque para Esaú, que ele fosse preparar uma comida saborosa como ele gostava. Esta propensão de Isaque para as coisas materiais estava na raiz deste conflito. Dá para se perceber que Isaque tinha uma fraqueza para o lado do apetite, né? Verso 5, Rebeca estava escutando. Achando que Deus precisava urgentemente de seu auxílio, precisava ajudar a Deus, Rebeca tomou o assunto nas próprias mãos. Veja, quantas vezes, talvez, não queremos fazer o mesmo. Jacó não tinha dúvidas sobre a moralidade do plano, mas apenas sobre sua possibilidade. Então, no verso 12, Jacó disse para sua mãe: posso trazer sobre mim maldição em vez de bênção? Rebeca silenciou o medo de seu filho Jacó de que a maldição do pai pudesse ser pronunciada sobre ele caso seu engano fosse descoberto. Ela tomaria a maldição sobre si mesma. Ela estava tão decidida a alcançar seu objetivo quanto Isaque a alcançar o dele. Determinada a conseguir o que parecia de supremo valor e que estava a ponto de lhe escapar das mãos, ela calcularia o custo depois, não naquela hora. Mostrava que era algo urgente. No momento, só uma coisa importava, e ela estava tão segura do sucesso de sua estratégia que não temia a possibilidade de uma maldição. Que coisa, né? Agora o verso 13, parece que Rebeca depositava tanta confiança na palavra da promessa que nem temia a eventualidade da maldição e nem admitia como ação repreensível o emprego do engano com o propósito de desviar para Jacó a bênção de Isaque. Impulsionada por sua parcialidade para com Jacó, ela não descansara na providência divina. Verso 14, então Jacó concordou, ele foi lá buscar os cabritos. Estes não eram da variedade europeia comum, cuja pele seria totalmente inadequada para tal tipo de engano. Eram cabritos orientais, cujo pelo negro e sedoso era às vezes usado como substituto para o cabelo humano. A objeção de Jacó deixa claro que ele não estava tão preocupado com o fato de ser errado, mas com o risco de ser descoberto. A natureza humana degenerada se preocupa menos com o pecado do que com seus resultados. Somente o Espírito de Cristo pode comunicar ao ser humano um coração contrito, arrependido e intrépido, para fazer o que é certo e disposto a confiar em Deus quanto aos resultados desse modo de agir. Durante anos, Jacó havia planejado como obter a cobiçada bênção, e agora ela estava para lhe escapar das mãos, mas bastou um pouco de persuasão por parte de Rebeca para transformar sua hesitação em ativa cooperação. Seus próprios desejos, não santificados, o tornaram uma vítima fácil das ciladas do tentador. Jacó, no verso 15, mais tarde seria enganado por roupas, lá no capítulo 37. Versos 18 a 27, o diálogo entre pai e filho é uma cena dramática de meias verdades e mentiras completas. O beijo antes do recebimento da bênção era uma parte comum da cerimônia de despedida e é uma outra chance para que Isaque descobrisse o esquema mentiroso.
o leitor, aqui nós somos lembrados de um outro famoso beijo de traição, de engano, que foi o beijo de Judas, né? Em Lucas 22. Agora, o verso 19, nós encontramos que foi necessária uma mentira após a outra para a realização do objetivo. Jacó teve que mentir novamente, enganando seu pai, diante da dúvida de Isaque. E o verso 20, notemos como uma mentira conduz a outra. São muito poucos os que se enveredam pelo caminho da fraude e que ficam só na primeira mentira. E como é terrível acrescentar à mentira uma blasfêmia, como quando ele disse que Deus mandara a caça ao seu encontro. Ele colocou até o nome de Deus no meio. Lutero se admira de que Jacó tenha tido o descaramento de fazer aquilo, acrescentando: é muito provável que eu saísse correndo apavorado e deixasse o prato cair. Verso 22, um dia Faraó iria desejar ser abençoado por aquelas mãos fraudulentas. E no verso 24, és meu filho Esaú mesmo? O sentido de tato de Isaque devia estar seriamente afetado por sua debilidade ou pela idade. Por outro lado, sua audição era mais aguçada e o fez suspeitar da voz de Jacó. Mas o cheiro do campo e da floresta que estava nas vestes de Esaú parecia confirmar o toque das mãos cabeludas do filho. Finalmente, o flagrante aroma da saborosa comida despertou o apetite de Isaque, e então ele varreu da mente os receios. Não enxergava, mas deixou que o toque, o paladar e o olfato prevalecessem sobre a audição. O erro original que havia conduzido a este engano era do próprio Isaque. Além disso, ele deliberadamente havia levado avante seu plano de investir Esaú do direito de primogenitura em face de uma ordem divina em contrário, e, portanto, Deus permitiu que ele fosse enganado. O verso 27, a bênção, se distingue da primogenitura por ser mais espiritual. Era a invocação paterna do favor divino sobre o filho. Neste caso, a súplica de Isaque, no sentido de que Jacó recebesse a promessa que Deus fizera mediante Abraão e o próprio Isaque, de que seria uma bênção e portador de bênçãos para o mundo, era algo de caráter espiritual para o que Esaú jamais estaria capacitado. E mesmo Jacó teria de passar pela disciplina especial de Deus. Agora no verso 28, nessa parte do mundo onde são escassas as chuvas, o orvalho é de extrema importância para propiciar o crescimento da vegetação, a fertilidade da terra, sendo por consequência objeto de muitas referências a ele como se fosse uma prova de bênção. O verso 29, continuando a bênção de Isaque, ele também disse a Jacó que os povos servissem a ele. Jacó devia ter preeminência, não apenas sobre seus irmãos, no sentido mais amplo de seus parentes, mas também sobre povos estrangeiros. Esta bênção abrange o conceito do domínio universal, que de fato era o plano original de Deus para com Israel. Esse era o plano original, que a nação de Israel fosse a capital do mundo, que todo mundo fosse também abençoado pela nação escolhida. Verso 33, estremeceu de violenta comoção. O verbo geralmente expressa medo intenso,
mas é usado aqui numa estrutura gramatical e expressa maior intensificação. Isaac está em pânico agora. E ele será abençoado. As bênçãos, como as maldições, uma vez pronunciadas, são eficazes e irrevogáveis. Não era possível revogar a bênção. Uma vez dada, ela era definitiva. Por isso, Isaac estremeceu, porque viu que fora enganado. E então, a partir do verso 34, nos mostra a tristeza de Esaú. As lágrimas de Esaú são devidas à sua frustração e imensa raiva. No verso 35, a bênção era uma maneira pela qual se expressava a última vontade, considerada de obrigação permanente, embora apenas proferida oralmente. E o 36, não é com razão que se chama ele Jacó, disse Esaú. Quanto ao significado do nome de Jacó, já vimos que significa enganador, suplantador, aquele que segura o calcanhar. A reclamação de Esaú é marcada pelo uso de duas palavras de sons parecidos, becorar, direito de primogenitura, e beracá, bênção. Ambas foram roubadas por Jacó. Agora o verso 37. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Isaac pergunta para Esaú. Não tinha nada a fazer. Embora Isaac soubesse que Deus havia escolhido a Jacó, ele tinha pretendido dar tudo a Esaú. Então, fica muito claro para nós, não é mesmo? Que dentre todos os errados, os 4 estavam errados, o principal aqui foi Isaac, como o patriarca, como o sacerdote da casa, né? Agora o verso 38, levantando Esaú a voz, chorou. Em resposta à súplica adicional de Esaú, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, pai? Isaac repetiu em essência a bênção pronunciada sobre Jacó e disse a Esaú que não podia fazer nada mais por ele. Quando até seu pai, seu melhor amigo, pareceu se voltar contra ele, Esaú finalmente acordou para a terrível percepção de que Deus o havia rejeitado completamente. Suas lágrimas expressavam tristeza pela perda, mas não pela conduta que havia tornado essa perda inevitável. Aqui está um detalhe muito importante. Um arrependimento falso, um arrependimento que não é real, verdadeiro e genuíno. As lágrimas de Esaú eram ineficazes, porque ele já não era mais capaz de arrepender-se verdadeiramente. Conforme Hebreus 12:17. Como um abismo intransponível, seu caráter imperfeito se colocava entre ele e a percepção daquilo que agora lhe parecia ser de incomparável valor. E os versos 39, a bênção de Isaac para Esaú não é muito encorajadora. 40, no verso 40, ele disse: viverás da tua espada. O modo de vida e a ocupação dos edomitas, os descendentes de Esaú, eram bem adaptados ao seu país. Esta predição encontrou o cumprimento na disposição feroz e guerreira dos edomitas, que ganhavam o sustento caçando e controlando pela força as rotas de comércio. Também, disse Isaac, servirás a teu irmão? A promessa a Esaú abrangia uma luta perpétua e não totalmente inútil para libertar-se de Jacó. Isso foi uma repetição da predição divina, feita antes do nascimento deles. A história dos filhos de Edom, em grande parte, confirma a servidão deles a Israel,
a revolta para se libertarem e a reconquista por parte de Israel. Foi só no reino de Acás que os edomitas sacudiram permanentemente o jugo dos reis de Judá. Por fim, contudo, foram completamente vencidos por João Hircano em cerca de 126 a.C., compelidos a aceitar a circuncisão e absolvidos pelo Estado judeu. As predições de Isaque quanto a seus 2 filhos cumpriram-se assim de maneira exata. A bênção sobre cada filho constituiu uma profecia. Embora Isaque estivesse sendo enganado quando falou sobre Jacó, o que ele disse não deixou de ser inspirado, e Jacó permaneceu abençoado. O fato de isso ter ocorrido não indica a aprovação divina sobre o ato de engano, tá ok? Deus não aprova enganos, mentiras, fraudes. Deus não depende de artifícios para realizar a vontade dele. Deus não ordenou este engano, mas agiu apesar dele. A bênção veio a Jacó, não por causa do engano, mas a despeito disso. Tanto os pais como os filhos agiram errado, e cada um, a seu próprio modo, sofreu como resultado disso. Por seu desprezo de Deus e das coisas religiosas, Esaú perdeu, para sempre, os privilégios da liderança da família que cabiam ao primogênito. E então, o verso 41 nos mostra os dias de luto. Esaú, em seu desespero, se transformou um ódio mortal contra seu irmão. Mas por respeito ao pai, decidiu poupá-lo da tristeza e da vergonha do fratricídio intencionado. Pensando que a doença do pai terminaria numa rápida morte, adiou o assassinato que havia planejado. É claro que ele não podia saber que o pai se recuperaria e viveria ainda mais 43 anos. Olha só, este capítulo ensina claramente que não é da vontade de Deus que façamos o mal, esperando que disso advenha o bem. Também nos ensina que esteja certo de que o pecado acha o pecador, pois todos os envolvidos que pecaram sofreram amargamente. E também, andemos na luz, como Jesus na luz está. O Senhor é soberano em seu trono. Ele tem o domínio de todas as coisas. É um capítulo longo, né? Agora o verso 43, dotada sempre de surpreendentes recursos de determinação de ânimo, Rebeca arquitetou um plano para salvar a vida de Jacó, em face da ira mortal evidente em Esaú. Ela conseguiu convencer a Jacó de que um curto exílio em Harã seria suficiente para amainar o ódio de Esaú. Conseguiu também convencer a Isaque, lembrando-lhe que de Harã viera sua esposa, e de quão grandes tristezas lhe tinham acarretado as mulheres de Esaú. Dificilmente poderia ocorrer a Rebeca a dura realidade de que aquela seria a última vez que veria o seu filho predileto, Jacó. Essa foi a consequência humana que Rebeca recebeu. Ela não pôde mais ver seu filho Jacó depois desta despedida. Verso 45, providenciarei e te farei regressar. Jacó ficaria ausente durante 20 anos. Rebeca nunca mais viu o seu filho. Por que hei eu de perder os meus 2 filhos num só dia, disse ela. Ambos seriam perdidos se Jacó fosse morto por Esaú e Esaú por um vingador de sangue. Se Esaú matasse Jacó,
então o parente mais próximo deste estaria obrigado pelo costume a matar Esaú. Assim era a lei no passado. Talvez Esaú arrazoasse que sua própria popularidade pessoal no acampamento o protegeria de tal eventualidade, particularmente após a morte do pai Isaque. Aqui finalizam os comentários destes versículos do capítulo 27. Agora, um complemento à importância da fidelidade. Falando deste episódio, passaram-se anos até que Isaque, velho e cego, e esperando logo morrer, resolveu não mais demorar a concessão da bênção a seu filho mais velho. Mas, sabendo da oposição de Rebeca e Jacó, decidiu-se a realizar a solene cerimônia em segredo. De acordo com o costume de fazer um banquete em tais ocasiões, o patriarca deu ordem a Esaú: saí ao campo, apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso, para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca adivinhou o seu propósito. Ela estava certa de que isto era contrário ao que Deus revelara como sua vontade. Isaque estava no perigo de incorrer no desagrado divino e de privar seu filho mais moço da posição para a qual Deus o chamara. Em vão, ela tentou argumentar com Isaque e decidiu recorrer à sutileza. Mal partira Esaú em sua incumbência, Rebeca entregou-se à realização de seu intuito. Contou a Jacó o que acontecera, insistindo na necessidade de ação imediata para impedir a concessão da bênção, de maneira final e irrevogável a Esaú, e afirmou a seu filho que, se seguisse suas instruções, poderia obtê-la conforme Deus prometera. Jacó não consentiu facilmente neste plano que ela propunha. O pensamento de enganar a seu pai causava-lhe grande angústia. Sentia que tal pecado traria maldição em vez de bênção. Mas seus escrúpulos foram vencidos e começou a pôr em execução as sugestões de sua mãe. Não era sua intenção proferir uma falsidade direta, mas uma vez na presença de seu pai, pareceu-se-lhe ter ido demasiado longe para voltar e obteve pela fraude a cobiçada bênção. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas inquietações e tristeza por seu engano. Deus declarara que Jacó receberia a primogenitura e sua palavra ter-se-ia cumprido ao tempo que lhe aprouvesse, se tivessem pela fé esperado por ele, a fim de operar em favor deles. Mas, semelhantes a muitos que hoje professam ser filhos de Deus, não estiveram dispostos a deixar esta questão em suas mãos. Rebeca arrependera-se amargamente do mau conselho que dera a seu filho. Tal fora o meio de separá-lo dela, e nunca mais lhe viu o rosto. Desde a hora em que recebeu a primogenitura, Jacó sentiu sobre si o peso da condenação própria. Tinha pecado contra o pai, o irmão, a própria alma e contra Deus. Em uma rápida hora, efetuara uma ação para o arrependimento de uma vida toda. Vívida se achava esta cena diante dele nos anos posteriores, quando o procedimento ímpio de seus próprios filhos lhe oprimia a alma. Olha que profundo isso, gente. Como podemos, em um momento de falha, em um momento de descuido, de falta de vigilância, cometer um erro, cometer um pecado que pode nos custar arrependimento para uma vida toda. Foi isso que aconteceu com Jacó. Apenas saíra Jacó da tenda de seu pai
quando entrou Esaú, posto que ele houvesse vendido sua primogenitura e confirmado esta transferência por meio de um juramento solene, estava agora resolvido a obter as bênçãos da mesma, sem tomar em consideração o direito de seu irmão. Esaú também errou. Com a primogenitura espiritual estava ligada a temporal, a qual lhe proporcionaria a chefia da família e a posse de uma porção da riqueza de seu pai. Tais eram as bênçãos a que ele dava preço. Olha só onde estava o real desejo de Esaú, só nas bênçãos temporais. Então ele disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. A tremer de espanto e angústia, o velho pai, cego, soube do engano que havia sido praticado contra ele. Suas esperanças, prolongada e eternamente acalentadas, tinham se frustrado, e sentiu profundamente o desapontamento que deveria sobrevir a seu filho mais velho. Contudo, subitamente passou-lhe pela mente a convicção de que fora a providência de Deus que frustrara o seu propósito, fazendo acontecer o que ele havia resolvido impedir. Lembrou-se das palavras do anjo a Rebeca e, apesar do pecado de que Jacó era agora culpado, viu nele o que em melhores condições estava para cumprir os propósitos de Deus. Enquanto as palavras de bênçãos estavam em seus lábios, havia ele sentido sobre si o espírito de inspiração. E agora, conhecendo todas as circunstâncias, ratificou a bênção involuntariamente pronunciada sobre Jacó. Abençoei-o, também será bendito. Esaú havia tido em pouca conta a bênção enquanto esta parecia ao seu alcance, mas desejava possuí-la agora que a mesma se havia dele retirado para sempre. Toda a força de sua natureza impulsiva e apaixonada despertou-se, e sua dor e raiva foram terríveis. Clamou com um brado excessivamente amargo: abençoa-me também a mim, meu pai. Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Disse Esaú. Versos 38 e 36. Mas a promessa dada não devia ser revogada. A primogenitura que ele tão descuidadamente dera em troca, não a poderia readquirir agora. Por um manjar, ou seja, por uma satisfação momentânea do apetite, o qual nunca fora restringido, Esaú vendeu a sua herança. Mas, quando viu a sua loucura, era demasiado tarde para recuperar a bênção. Conforme Paulo escreve em Hebreus 12, 16 e 17. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Esaú não foi excluído o privilégio de buscar o favor de Deus pelo arrependimento. É importante entender que Deus ainda dava chances a Esaú, mas não podia encontrar meios para recuperar a primogenitura. Sua mágoa não se originava da convicção do seu pecado. Não desejava reconciliar-se com Deus. Entristecia-se por causa dos resultados de seu pecado, mas não pelo próprio pecado. Olha que lições importantíssimas o capítulo de hoje nos traz. Este texto complementar está no livro Patriarcas e Profetas, página 179. Queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós podemos perceber, podemos aprender hoje, confirmando essa grande diferença nestes dois irmãos, Esaú e Jacó, porque um
O mais novo realmente foi o privilegiado com a promessa da bênção. Exatamente conforme já aprendemos lá no início da história, no capítulo 25, porque Deus revelou que Jacó seria aquele que daria sequência na linhagem prometida. E, concluindo o nosso estudo de hoje, que nossos sentidos estejam aguçados para sabermos fazer a diferença entre o santo e o profano, e que, familiarizados com a voz de Deus, jamais sejamos confundidos pelo engano. Amém? Que Deus nos dê a sua graça. E o pensamento do dia, para a nossa reflexão: certamente nada nem ninguém pode interromper os planos de Deus de salvar a humanidade. Assim, fica muito claro para nós, desde o princípio do mundo, que Deus, Ele é fiel e Ele segue exatamente o seu plano eterno, os seus planos divinos. Vamos orar. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos alimentarmos de sua palavra neste momento, no estudo deste capítulo tão importante, onde nós recebemos lições valiosas sobre lealdade, sobre as consequências do pecado, sobre o engano, da fraude, da mentira, a decepção de Esaú em rejeitar a tua bênção, as bênçãos espirituais e ter o coração só nas coisas materiais. Ajude-nos, Senhor, para que possamos entregar as nossas vidas de maneira completa a Ti, que possamos almejar como Jacó pela bênção espiritual, mas sem a atitude de enganos, de trapaças e meios humanos, que possamos confiar inteiramente nos Teus meios e na Tua graça. Senhor, fica conosco, abençoe cada pessoa que está acompanhando este momento de comunhão, esta oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Lembrando, se você gostou, se você sentiu Deus falar ao seu coração no estudo de hoje, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça, inscreva-se em nosso canal Jornada Bíblica Despertar com Deus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.